1 Samuel, capítulo 20. A amizade entre Davi e Jonatas. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é minha culpa? E qual é meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? Ele lhe respondeu: Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo. Não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas a um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria assentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim: Está bem, então teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: Longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava, de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: Quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: Vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se não te fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Disse-lhe Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: Olha que as flechas estão para cá de ti, trazei-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer.
Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há ele de morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz: corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia atirado, gritou Jonatas atrás dele e disse: não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar: apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse-lhe: anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul e prostrou-se rosto em terra 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi,
e Jonatas entrou na cidade. Capítulo 21. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva-a, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-me. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que me trouxesseis este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Capítulo 22. Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco,
até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moravam por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. E nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê no dia de hoje. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada, e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada. Homens e mulheres e meninos e crianças de peito, e bois e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar,
salvou-se e fugiu para Davi e lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.